O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos, assim, esta festa na sinceridade e verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de manhã, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu então Pedro e com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Tendo-se inclinado, viu os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro, viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que vinha chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Muito bem, vamos ouvir então a reflexão desse texto de São João, deste domingo de Páscoa, primeiramente do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus, a liturgia diária. 31 de março, domingo de Páscoa, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, no capítulo 9, capítulo 20, versículo de 1 a 9. O primeiro dia da semana nos remete ao Gênesis, que descreve a criação. A partir da ressurreição de Jesus, nasce nova criação, nova humanidade. Maria Madalena madruga para se dirigir ao túmulo e constata que o corpo de Jesus já não está ali. Assustada, volta para dar a notícia aos discípulos. Pedro e o outro discípulo correm ao sepulcro e constatam o que Maria anunciou. Os dois veem as mesmas coisas, mas têm percepções diferentes. Pela posição das faixas e do pano, creem e concluem que Jesus não é mais prisioneiro das mortalhas e seu corpo não fora roubado. O túmulo foi apenas o lugar do descanso do corpo de Jesus. Nesse primeiro dia da semana, aconteceu algo extraordinário que somente quem tem fé e muito amor consegue descobrir e crer. O discípulo amado nos dá o testemunho de que é possível crer e apostar nas superações dos sinais da morte, para que a vida resplandeça em toda a sua beleza e plenitude. É possível desatar as amarras que não deixam a vida florescer. A ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que é possível promover a vida, colaborando para que a nova humanidade aconteça. Deus é amigo da vida, por isso ressuscita seu Filho Jesus, libertando-o das trevas da morte. Vamos trazer também alguns parágrafos do catecismo da nossa Santa Igreja, que faz assim a ponte aí com o Evangelho de São João, que é o discípulo que está nesse texto de hoje. Parágrafo 571. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos, e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Parágrafo 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dada pelo próprio Jesus,
tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta pelo fato dele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. Os pagãos, então, os romanos, né? Parágrafo 5, 7 e 3. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos evangelhos e também esclarecidas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Também podemos encontrar estas explicações, além das Escrituras, o magistério da Santa Igreja, a tradição da Santa Igreja, mas também existe contexto histórico de historiadores pagãos que mencionam esse acontecimento na época em que aconteceu. Parágrafo 598. A Igreja, no magistério da sua fé, olha o que eu falava, e no testemunho dos seus santos, nunca esqueceu que os pecadores é que foram os autores e como que os instrumentos de todos os sofrimentos que o Divino Redentor suportou. Partindo do princípio de que os nossos pecados atingem Cristo em pessoa, a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a mais grave responsabilidade no suplício de Jesus. Responsabilidade que nós, muitas vezes, nos imputam, né, e nós, muitas vezes, imputamos unicamente aos judeus erradamente. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados. Nós, né? Porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende o Filho de Deus pelos seus pecados, expondo-o à ignomia. E temos de reconhecer o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer, e quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. Verdade, né? Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu, com eles, o crucificaste. E ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e no pecado. Nosso catecismo da Santa Igreja é sábio, né? E ele usa para isso, né, a palavra dos próprios evangelhos, dos apóstolos, dos santos e da tradição e o magistério da Santa Igreja. Pura verdade, nós aqui ainda não lemos essa verdade.